Senhoras e senhores, boa noite.
Sejam todos bem-vindos ao ciclo anual de palestras da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME. Agradecemos ao Grupo de Câmara da Orquestra Jovem da COINGE, Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas, pela apresentação das músicas. Estão aqui representados pelos músicos João Pedro, Bruno Cipriano, João Carrenho e também pelo cantor e regente Vinícius Abreu. Registramos a presença das seguintes autoridades em nossa mesa de honra: do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes; do delegado adjunto do Estado de Minas Gerais e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME, desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho; da superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude, COINGE, do Tribunal de Justiça de Minas, desembargadora Valéria da Silva Rodrigues Queiroz; da delegada do Estado de Minas Gerais e vice-diretora de eventos da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, juíza de direito Maria Isabel Fleck; do assessor especial da Diretoria Administrativa da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, juiz de direito Cleiton Rosa de Rezende, e também do nosso convidado e palestrante, juiz de direito Haroldo Dutra Dias. Desembargadoras, desembargadores, juízes de direito, servidores e demais participantes aqui presentes e também aos participantes que nos assistem pelo YouTube. Lembramos que o evento de hoje está acontecendo com transmissão em tempo real pelo YouTube e também está sendo traduzido em Libras, em língua de Libras, pela intérprete Fabiana Nogueira, que também faz parte desta iniciativa. A Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME, é uma associação civil que congrega magistrados espíritas de todas as esferas e instâncias. Dentre seus associados estão juízes e desembargadores estaduais, federais, do trabalho e militares, além de ministros de tribunais superiores do Brasil. O objetivo da ABRAME é operar ativamente no sentido da espiritualização do direito e da justiça, promovendo diversas atividades para a divulgação da doutrina espírita. Gostaríamos de convidar também, em nome da presidência, da direção da ABRAME e também da presidência do Tribunal de Justiça, aos participantes, aos nossos convidados que estão aqui na palestra, por gentileza, também devido à característica deste evento, que tomem assento neste espaço reservado aqui na frente, que seria uma honra para todos nós aqui. Por gentileza, sintam-se à vontade. E é um evento também que nos envolve em uma corrente, por que não, não é? Para dar as boas-vindas, passamos a palavra ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes. Boa noite a todas e a todos. Eu cumprimento especialmente os delegados da ABRAME, desembargador Estevão Luquezzi e a doutora Maria Isabel Fleck, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da mesa. Cumprimento ao nosso querido amigo e palestrante, doutor Haroldo Dutra. Uma alegria muito grande, doutor Haroldo, recebê-lo aqui nesse tribunal mais uma vez para a sua palestra, que evidentemente traz para todo o nosso tribunal muita espiritualidade, muita alegria e muito conforto, né? Então seja muito bem-vindo, o tribunal acolhe aqui Vossa Excelência e suas palavras com muita alegria. Caros colegas do Tribunal de Justiça, senhores juízes, servidores, senhoras e senhores, se você tivesse a chance de voltar mais de 2000 anos no tempo
estar frente a frente com Jesus, que pergunta você faria para ele? O juiz Haroldo Dutra Dias, também escritor, tradutor e conferencista, em resposta a esta questão, disse o seguinte, abro aspas, eu ficaria mudo, como muitos ficaram quando cruzaram com Jesus, porque as perguntas cessam quando você encontra o amor. Quando você está diante de um amor incondicional, de um amor ilimitado, cessam as perguntas, porque aí você encontrou o que buscou a vida inteira. Fecho aspas. Na Bíblia, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, diz: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sempre é tempo de expressar o amor, a fraternidade, a fé, de agradecer e de celebrarmos a existência de Deus em nossa vida. A pandemia da Covid-19, que há 2 anos mergulhou o mundo em uma realidade por demais distópica, suspendeu diversos dos nossos planos e aspirações, nublando nossos dias. Já são mais de 6 milhões de mortos pela Covid-19 em todo o mundo, quase 660 mil no Brasil. Muitos se sentiram esvaziados de esperança, sentimento que tanto nos impulsiona. A crise sanitária nos colocou também frente a frente com a finitude da vida material e exigiu de nós destacada capacidade de resiliência e reinvenção. Ela nos incitou também a fazermos muitas reflexões sobre nossos modos de vida, nosso futuro, nossas relações pessoais e profissionais. Aprendemos também que, mais que nunca, a valorizar nossos afetos. Se a vida é um sopro, precisamos entender o seu sentido e manifestar o nosso amor pelo próximo. Hoje teremos a oportunidade de refletir sobre saúde e espiritualidade com o juiz Haroldo Dutra Dias, palestrante internacional. Para nós, é uma grande satisfação recebê-lo. Muito obrigado por compartilhar, doutor Haroldo, conosco seus conhecimentos. Este encontro marca o pioneirismo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que passará a realizar periodicamente reuniões para falar sobre a espiritualidade, com abordagem de questões que visem produzir impactos positivos na vida de magistrados, servidores e colaboradores do tribunal. Agradeço também a todos que participam na realização deste evento. Destaco aqui os representantes da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME, o desembargador Estevão Lucchesi, a juíza titular da primeira vara criminal, Maria Isabel Fleck, e o juiz titular da quinta vara de família, Cleiton Rosa de Andrade. A ABRAME, fundada em 29 de outubro de 1999, tem, entre outras finalidades, conforme seu estatuto, operar ativamente no sentido da espiritualização do direito e da humanização da justiça, entendendo a natureza espiritual, interexistencial e multiexistencial do ser humano e promover programas que auxiliem o magistrado em sua vida profissional, familiar e social. Parabenizo ao presidente da ABRAME, Mário Motoyama, que tem conduzido com excelência a entidade. Destaco ainda alguns nomes daqueles que edificaram e que continuam edificando a ABRAME. Os desembargadores já falecidos, José Guido de Andrade, em 2004, desembargador Badi Cury, em 2015, e também ao falecido juiz Roberto de Freitas Messano, em 2020. Para finalizar, lembro aqui a frase de Francisco Cândido Xavier, um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Abro aspas. A vida é feita de momentos, momentos pelos quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso aprendizado. Nada é por acaso,
precisamos fazer a nossa parte, desempenhar o nosso papel no palco da vida, lembrando de que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Muito obrigado. Gostaria de fazer uma retificação. A intérprete da língua de sinais é a nossa colega Fabiana Moreira. Para suas palavras, convidamos o delegado adjunto e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho. Boa noite a todos os presentes e internautas que nos honram com a companhia, já que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal de YouTube da Abrame Brasil e Abrame Minas Gerais, Associação Brasileira de Magistrados Espíritas. Peço a permissão de todas as autoridades dignas presentes, colegas magistrados, desembargadores, servidores, senhoras e senhores, para saudá-las na pessoa e cumprimentá-las na pessoa do presidente do Egresso Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Gilson Lemes, na certeza de que a alegria desta noite está sendo compartilhada por muitas outras pessoas. E novamente me dirijo ao senhor presidente para expressar a nossa profunda gratidão pela sensibilidade e generosidade em permitir que a Abrame Minas Gerais utilize o auditório nobre da mais alta Corte de Justiça do Estado de Minas Gerais, que passará a contar com palestras mensais abordando a temática espírita. Não possuindo, senhor presidente, expressão que traduz a nossa profunda gratidão, me socorra o espírito de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que no livro Pão Nosso, assim se expressou: agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Registro que no plano espiritual, hoje, existe um companheiro que está muito satisfeito e festejando, que é o nosso eterno dirigente da Abrame, o magistrado e precursor Roberto Messano. Trabalhador incansável, nesta data histórica, colhe essa conquista da Abrame, fruto de semente por ele plantado. Os nossos cumprimentos afetuosos e respeitosos a todos os familiares presentes nesse evento. Gostaria também, de uma maneira muito especial, também fazer um reconhecimento de público da gestão competente que tem feito a nossa colega delegada Maria Isabel Fleck, frente à direção da Abrame. Esse evento não aconteceria não fosse o empenho e a capacidade de gestão e mobilização de todos. Esclareço que ao público que assiste, que a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, como bem declinou o ilustre presidente, tem a finalidade principal de operar ativamente no sentido da espiritualização do direito e a humanização da justiça, bem como promover reuniões e simpósios para estudo e debate de temas jurídicos à luz do conhecimento espírita. Daí porque, meus caros companheiros, o nosso motivo de enorme júbilo, pois neste confortável auditório vamos trazer os ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina de Kardec, além de temas jurídicos que serão permeados com a visão e a filosofia espírita, que tem como fundamento maior o postulado da reencarnação e da imortalidade da alma. Já finalizando, para coroar uma data tão importante, nada com uma pessoa iluminada para ocupar a tribuna. Vamos ouvir hoje o brilhante divulgador e expositor da doutrina espírita, o magistrado Haroldo Dutra Dias, que abordará a temática da saúde e a espiritualidade. Antes, porém, o também grande divulgador e trabalhador da seara espírita, o magistrado Cleiton Rezende, vai fazer a nossa prece de abertura. E imediatamente vamos dilatar os nossos conhecimentos com os ensinamentos de Haroldo Dutra. Bom proveito a todos. Boa noite a todos. Como é comum acontecer em eventos e reuniões como estas, precisamos
nos sintonizar com Jesus, o Divino Amigo. Ele mesmo nos dizia que onde estiverem reunidos em meu nome, um ou mais, ele aí estaria. Então, para nós podermos sintonizar com a sua presença amiga, convido todos a sintonizar com ele, fechar os seus olhos, abrir os seus corações, para permitir que ele, através dos seus mensageiros, possa nos cobrir com um manto de amor, de tranquilidade, de paz. Que o Divino Amigo possa trazer para este prédio, para esta casa, para todos os que aqui trabalham, servidores, e possa estender a todos os servidores da Justiça de Minas Gerais as bênçãos de paz, de harmonia, de equilíbrio, para que possamos desempenhar bem as nossas tarefas, para que possamos ser portadores da sua mensagem onde quer que estejamos, na distribuição da justiça a que somos chamados. Mas se falharmos, Mestre, que o seu amor possa ocupar as nossas decisões. E assim, Jesus, é com essa alegria, com essa certeza que nós estamos aqui reunidos em seu nome, mais uma vez, para estudar o seu Evangelho. Esteja conosco, nos fortaleça e nos auxilie, hoje e sempre. Que assim seja. A palestra de hoje será ministrada pelo juiz titular da Terceira Vara Empresarial de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem, Dr. Haroldo Dutra. Graduado em Direito pelo UFMG e mestre em Neurociências pela mesma instituição, Haroldo Dutra também é palestrante e escritor e vem se destacando como ativo divulgador da doutrina espírita. Para proferir a palestra Saúde e Espiritualidade, convidamos o juiz de Direito, Haroldo Dutra Dias. Caro presidente desembargador Gilson Lemes, em nome de quem eu cumprimento a todos os desembargadores e desembargadoras presentes nessa sessão. Presidente que se faz acompanhado da sua esposa, senhora Aline. É uma honra tê-los aqui conosco nesse evento da Abrame. E nós gostaríamos de agradecê-lo, presidente, pela generosidade com que divulgou e colocou toda a estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para a divulgação dessas atividades da Abrame. Eu queria, em nome do desembargador Estevão Luquezzi e da cara colega Maria Isabel Fleck, cumprimentar a todos que trabalham na Abrame, que mantém essa chama acesa, chama que começou aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, com o idealismo do nosso caro colega Roberto Messano, da sua força, do seu ideal, da sua alegria em levar espiritualidade para o ambiente jurídico. Quero cumprimentar a todas as juízas, a todos os juízes, servidoras, servidores, senhoras e senhores presentes. Nós faremos uma reflexão sobre saúde mental e espiritualidade na perspectiva do ensinamento do mestre incomparável Jesus. Todos sabemos que a saúde mental ocupa hoje um lugar de destaque, inclusive nas ações da Organização Mundial da Saúde. É que o número de suicídios, mesmo entre adolescentes e até entre crianças, e o número de pessoas que sofrem, mentalmente falando, tem aumentado tão avassaladoramente que despertou a atenção de grandes autoridades e de todos os profissionais da saúde, especialmente os profissionais da saúde mental. O fato é que, embora nenhum de nós possa controlar as circunstâncias e os acontecimentos da vida,
e todos tenhamos que responder a eles, lidar com as mudanças, com os desafios, com os imprevistos, com as perdas e com os danos. O fato é que não lidamos igualmente com as situações. Algumas pessoas, ao enfrentarem, por exemplo, o término de uma relação afetiva, saem devastadas, desestruturadas e não conseguem mais se reerguer. Outros, quando perdem um ente querido, quando perdem uma posição de trabalho, quando perdem uma oportunidade financeira ou quando atravessam um revés financeiro, respondem de uma maneira que tem um alto impacto na sua saúde mental, na sua estrutura de equilíbrio. O fato é significativo porque, por mais que você tenha sido perspicaz e estratégico na construção da sua vida, e por mais sucesso que o indivíduo tenha obtido naquilo que ele se propôs realizar, qualquer abalo na sua estrutura psíquica pode colocar tudo a perder. Assim é que, ainda que tenhamos um casamento, um relacionamento afetivo estruturado, ainda que tenhamos uma estrutura financeira equilibrada, ainda que tenhamos alcançado os nossos propósitos na área profissional, se perdermos o nosso equilíbrio psíquico, se a nossa mente se desestruturar, tudo rui junto com ela. Sendo assim, falar de espiritualidade e de religiosidade num paralelo com saúde mental é falar de estratégias para lidar com os desafios da vida. A psiquiatria cunhou um termo chamado coping, que é lidar com. Como eu lido com um término afetivo? Como eu lido com a perda de um ente querido? Como eu lido com um revés financeiro? Como eu lido com um problema de saúde ou um diagnóstico grave? Como eu lido com uma mudança de vida? Mudanças que são naturais. Por exemplo, os filhos crescerem e saírem de casa. A maneira como lidamos com essas situações que são da vida, que são naturais, que estão para além do nosso controle, definem o nosso equilíbrio mental, a nossa saúde mental. E nessas pesquisas chegaram a uma conclusão. Aquelas pessoas que cultivam a religiosidade, veja, não estamos falando de nenhuma religião específica. Religiosidade. Religiosidade tem a ver com conexão. Você se sente um barco à deriva? Você sente que a sua vida, que o seu destino é algo que não faz nenhum sentido? Ou você sente que a sua vida está conectada? Você sente que a sua vida está sob um amparo, sob uma condução, mesmo que você não seja capaz de definir e de explicar isso. Isso é fundamental. Pessoas que se sentem conectadas, pessoas que são capazes de olhar para o seu passado, para aquilo que elas viveram, desafios, perdas, danos, traumas, e conseguem costurar, e conseguem conectar os fatos, e conseguem perceber uma direção, uma condução
apresentam maiores índices de saúde mental. E veja, isso pode ser medido. Há instrumentos para se medir isso. Escalas, avaliações psicológicas para se medir isso. Da mesma maneira, chega um momento da vida humana, por mais que tentemos evitar, chega um momento em que temos que encarar algumas perguntas fundamentais. Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que envelhecemos? Por que adoecemos? Por que a morte? Depois de tanto esforço, de tanta entrega, depois de tanto amar, de tanto cuidar, depois de tanto preservar um caráter, uma honra, um conjunto de comportamentos éticos e morais, por que morrer? Qual o sentido da vida? Essas perguntas apontam para a espiritualidade de um indivíduo. Qual o seu grau de espiritualidade? Inevitavelmente, a vida nos conduz para um momento em que teremos que fazer essa pergunta. O presidente ressaltou muito bem que o período da pandemia quase que constrangeu a humanidade inteira a se fazer simultaneamente essa mesma pergunta. Por quê? Por que a pandemia? Por que alguns sobrevivem e outros não? Por que famílias inteiras devastadas? Quando olhamos atentamente para essas questões, na busca da construção da religiosidade e da espiritualidade, na verdade estamos cuidando da nossa saúde mental. Na verdade estamos falando de felicidade. E esse é um componente fundamental da felicidade. Você lida bem com a transcendência? Você construiu em algum grau sua espiritualidade? Você se sente conectado com a vida? Há sentido na sua vida? Você percebe sentido? Isso diz da sua felicidade. O colega Alexander Moreira, psiquiatra da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu estive com ele há 1 mês e meio, me hospedei na casa dele, fiquei um fim de semana lá, conduziu uma pesquisa extraordinária. A pesquisa foi feita com pacientes que estavam submetendo-se à hemodiálise. Pacientes com grave adoecimento renal. E o grupo de controle era um grupo de pessoas saudáveis, para comparar. E eles então aplicaram uma série de testes psicológicos, escalas, para avaliar, veja, grau de percepção de felicidade. O quanto você se sente feliz, o quanto você vê sentido na sua vida. E o mais extraordinário dessa pesquisa é que alguns pacientes de hemodiálise apresentaram altos níveis de felicidade. Mas Alexander Moreira, que é um pioneiro, inclusive na construção de escalas de espiritualidade, aplicou também questionários de espiritualidade. E aí foi só comparar os dados. Havia pacientes com grave adoecimento renal que durante a sessão de hemodiálise respondeu aos questionários, pontuaram com os maiores scores de felicidade. E quem eram esses pacientes? Aqueles que pontuavam com os maiores scores de religiosidade e espiritualidade. Ou seja, as pessoas com um alto nível de religiosidade, não estou falando de religião,
Veja, você pode frequentar a igreja, o templo, o grupo espírita, ou qualquer outro agrupamento ou templo religioso e não ter religiosidade. Religiosidade é algo intrínseco. Essas pessoas que apresentavam alta religiosidade e espiritualidade são aquelas que pontuaram melhor em felicidade. Veja, esse estudo foi publicado em uma das maiores revistas de psiquiatria do mundo. Isso nos aponta para a grande questão da nossa reflexão de hoje. Surge uma grande questão nas terapias, no atendimento psiquiátrico, no atendimento psicológico e, por que não, no atendimento nas igrejas, nos templos, nos grupos espíritas, na Abrame, com a sua proposta de espiritualização do ambiente jurídico. Por quê? Porque a atividade jurídica adoece. A atividade jurisdicional adoece. Ser operador do direito é estar exposto a um alto risco de adoecimento mental. Estatísticas do tribunal do CNJ apontam que um elevado percentual das licenças de saúde de magistrados, magistradas, servidoras e servidores são licenças de saúde por adoecimento mental. Adoece. Então, reunindo tudo isso que dissemos até agora, qual a conclusão? Quando os profissionais da saúde se debruçam sobre terapêutica, sobre tratamento, seja em qualquer linha de tratamento, desde a psicanálise, da terapia cognitivo-comportamental, eles chegam a uma conclusão. A cosmovisão do indivíduo dita sua saúde mental. Eu vou explicar melhor. Como você enxerga a vida? Qual o sentido da vida para você? Qual o sentido da morte? Você acha que está aqui nesse mundo por quê? Você veio fazer o quê aqui? Essas grandes questões que eram relegadas às páginas finais dos livros de filosofia assumiram agora a pauta principal no tratamento do sofrimento mental. Mas a questão não é nova. E eu gostaria de trazer aqui uma história. Eu gostaria de trazer uma história, lembrando aí a apresentação feita pelo presidente, né? Vamos voltar 2000 anos atrás. Imagine que você está diante desse mestre dos mestres. Aqui no caso, era um cego. Esse cego morava numa aldeia, nas cercanias do lago de Genezaré, Betsaida. E o texto do evangelista Marcos diz assim, que eles se dirigiram para Betsaida e trouxeram a Jesus um cego. Até aí, nada de tão extraordinário. Todos sabemos dos poderes extraordinários do Cristo. Mas trouxeram um cego para que Jesus tocasse o cego. E o que Jesus fez? Veja, imagine que ele tinha várias possibilidades. Ele poderia ter tocado os olhos do cego e curado. E aí eu teria que fechar o livro, nós não teríamos história. Trouxeram um cego, ele tocou nos olhos do cego, o cego voltou a ver. Seria o mais direto.
Seria o mais simples. Seria a intervenção mais objetiva. Mas não foi assim. Não foi assim. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando aqui propriamente de uma cegueira física. Essa passagem traz para a nossa reflexão um outro tipo de cegueira. Para facilitar, eu tenho uma sugestão. Todo mundo aqui que dirige já ouviu falar de ponto cego. Ponto cego é o seguinte: você está dirigindo, você vira para a direita ou para a esquerda e quase se choca com outro carro, com um motoqueiro, com alguém. E a pessoa fala: você é cego? Você fala: não, você estava no meu ponto cego. A nossa cosmovisão tem pontos cegos. A nossa percepção tem pontos cegos. A maneira como você enxerga seu relacionamento afetivo tem pontos cegos. A maneira como você enxerga sua relação familiar tem pontos cegos. O seu comportamento aqui dentro do Tribunal de Justiça tem pontos cegos. Todas as suas relações têm pontos cegos. Você não enxerga. Você pode viver com uma pessoa 40 anos ao lado, ela do seu lado, você dorme com ela. E você não enxerga certas demandas emocionais dessa pessoa. É um ponto cego. É uma cegueira. Então veja, por que Jesus não tocou diretamente o cego de Betsaida? Porque não é tão simples assim. Não é tão fácil ampliar a percepção de um indivíduo. É difícil você chegar para alguém e mostrar a ele que ele não está enxergando. Que ele não está enxergando os companheiros de trabalho. Que ele não está enxergando as necessidades, as emoções, as demandas dos familiares, dos filhos, dos pais, dos parentes. É difícil. Não é uma intervenção tão simples. Por isso que Jesus não chegou e tocou e o milagre foi feito. Não. Sabe o que ele fez? Ele usou uma estratégia mais cuidadosa, eu diria homeopática, e que deixa uma lição para todos nós. Tenha um pouco de tato ao lidar com a cegueira do outro. E, sobretudo, tenha um pouco de tato para lidar com a própria cegueira. Não é fácil. Então, o que ele faz? Ele segura o cego pela mão. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Porque se alguém te dá a mão, a primeira coisa que ela desperta em você é confiança. A primeira coisa que alguém faz quando te dá a mão é te desarmar. Ela te deu a mão. Dar a mão é uma expressão de: eu estou aqui. Eu estou te vendo. Ei, eu sei que você está sofrendo. E eu estou aqui. Eu estou aqui. Num mundo em que é tão fácil comprar quase tudo, né? De todos os preços, né? Hoje você compra roupa de todos os preços, é tão... Mas o maior presente é a presença. A presença de um outro ser humano não tem preço. Então ele toca na mão. É como se ele dissesse: eu estou aqui. Eu estou presente. Eu não vim aqui para te julgar. Eu não vim aqui para zombar da sua fragilidade. Eu não vim aqui para criticar a sua cegueira, seu ponto cego. Eu não vim aqui para que você se sinta ainda pior. Não. Eu vim te dar a mão. Cuidado. Cuidado.
Veja, não estamos num discurso piegas. Porque o cuidado pode livrar seu filho adolescente do suicídio. Eu estou te vendo, eu sei o que você está passando. Não importa o que você faça, eu te amo mesmo assim. Eu estou aqui presente. Me permita te ajudar. Veja. E mesmo que nos transportemos para um ambiente profissional, para um ambiente mais formal, eu posso expressar isso. Ei, estou aqui, o que você precisa? Qual que é o problema? Vamos resolver? Eu me comprometo com a solução. Cuidado. Então Jesus segura pela mão, com toda essa carga de simbolismo, e ele faz uma coisa interessante. Ele leva o cego para fora da aldeia. Por quê? Faz sentido isso? Porque Jesus entrou dentro da aldeia, uma cidadezinha. Entrou dentro da aldeia para curar o cego. Pega o cego pela mão e tira ele da aldeia? Por quê? E pior, eu já vou dar um spoiler. No final, Jesus diz para ele assim: volta para sua casa, mas não entra na aldeia. Hã? Como assim? Como é que ele vai voltar para a casa dele que fica dentro da aldeia sem entrar na aldeia? Tem alguma coisa aqui desafiadora. Tem alguma coisa desafiadora. É como se o presidente dissesse para mim, que moro no Sion: Haroldo, então tchau, vai para casa, mas não entra no Sion. Então, o que esse texto está nos propondo é: que aldeia é essa? Que aldeia é essa? Que lugar é esse que você está vivendo que está te cegando? E veja, eu não estou falando de bairro. Eu não estou falando de cidade. Eu estou falando de uma maneira de pensar, de sentir e de agir. Que aldeia é essa que você entrou nela? E que limitou sua visão. E que você não consegue mais perceber o horizonte. Você focou. Veja, eu não estou fazendo aqui um jogo de metáfora. Tem um dos aspectos do diagnóstico de transtorno mental, um dos itens que você avalia para diagnosticar transtorno mental, e eu vou usar só dois aqui: depressão e ansiedade. Uma das questões que a gente avalia é atenção. Como é a atenção de prestar atenção daquele paciente? Sabe qual que é uma característica do ansioso e do deprimido? Hiperfoco. Isso é critério diagnóstico. Está no DSM-5. É critério diagnóstico. A pessoa portadora desse sofrimento, a depressão, ela está com hiperfoco no problema. Ela está numa aldeia. E essa aldeia é triste. Essa aldeia é dolorosa. Tem um livro escrito por um grande jornalista que teve uma crise de depressão, e o título do livro vale o livro, né? O título do livro é O Demônio do Meio-Dia. O demônio do meio-dia. É meio-dia
o sol está a pino, o céu está claro, e você só enxerga a escuridão. É uma aldeia. Veja, não há um mínimo de crítica nas minhas palavras, até porque nós estamos falando de um transtorno. Não se critica transtorno mental, a gente acolhe. A minha fala é respeitosa. Nós estamos falando de sofrimento. Mas isso é critério diagnóstico. Ou seja, há uma aldeia por trás de todo o sofrimento mental. Do ansioso também. O transtorno de ansiedade, na ansiedade generalizada, ou mesmo na ansiedade, quando você está muito ansioso a ponto de precisar tomar um remédio para dormir. Quantos profissionais do direito já não conseguem dormir sem o auxílio de um medicamento? E quando você vai examinar o transtorno de ansiedade, hiperfoco. Só que no caso da ansiedade, o foco está onde? No futuro. Em alguma ameaça, em algum perigo que você acredita que vai ocorrer. É uma aldeia. É uma aldeia. E essa aldeia que nós entramos, veja, todos nós estamos sujeitos a isso. Quem nunca passou por um rompimento afetivo, quem nunca teve um revés financeiro, quem nunca perdeu um ente querido, às vezes nós somos arremessados em algumas aldeias. A vida segue exuberante e você está ali vivendo a sua dor. Então a primeira coisa que o Cristo faz é tomar o cego pelas mãos e tirá-lo da aldeia. Porque tirar alguém da aldeia é recuperar a sua cosmovisão. Se você esquecer tudo que eu falar aqui hoje, lembra só disso. Recuperar a cosmovisão, a sua visão global da vida. Eu tenho importância? Tem. A minha vida tem um sentido? Tem. Se você não acredita, me dê um voto de confiança. Sua vida tem sentido. Sua vida tem um propósito. Embora você possa fazer péssimas escolhas, embora você possa errar, existe uma sabedoria na vida que vai corrigindo, que vai redirecionando. Há uma sabedoria intrínseca na vida. Veja, nós aqui da Abrame chamamos essa sabedoria intrínseca da vida de Deus. A inteligência suprema, o amor infinito e supremo da criação. Mas você fique livre para dar outro nome. Porque a questão aqui não é como você dá nome. É como você vê a vida. Como você enxerga a vida. Ele levou o cego para fora da aldeia. E aí ele fez uma primeira intervenção, claro. Ninguém sai de uma aldeia enxergando. Ninguém cura pontos cegos. Ninguém sai de uma dificuldade no relacionamento, você não está conseguindo enxergar, e enxerga de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Então, o que Jesus fez? Cuspiu nos olhos dele, usou um método de intervenção da época que fazia sentido para o cego, porque também, e para as pessoas que estavam vendo. Né? Porque ele não poderia ferir tantos costumes assim, senão ninguém ia entender. Né? Ele cuspiu nos olhos, impôs as mãos e perguntou para ele. Veja, olha a pergunta de Jesus. Vês alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Tem uma diferença de eu te perguntar assim, você está vendo tudo? Ver tudo é um pouquinho presunçoso. A pergunta de Jesus é, você vê alguma coisa? Então, você vê alguma coisa no seu sofrimento? Além do sofrimento?
Você vê alguma coisa no fluxo da sua vida? No encaminhamento que a sua vida toma? Nas pessoas que chegam e que partem da sua vida? Você vê alguma coisa? Alguma coisa. Então, recobrando a visão, aquele começa a se curar. Ele já está fora da aldeia. Ele já está tentando encontrar um sentido global para a sua vida. Ele já está tentando encontrar um significado, uma bússola que o oriente. Ele começa a recobrar a visão. E ele diz assim: eu vejo os homens. Eu vejo. E eles são como árvores que andam. Não é uma visão ainda das melhores, mas já é uma visão. Já é uma visão. Já é uma visão que aponta na direção da liberdade emocional. Já é uma visão que aponta na direção da saúde mental. Porque sabe como a OMS define saúde mental? Como uma oscilação equilibrada. Claro, porque tem dia que você não quer sair da cama. E no outono agora, e no inverno, esses dias são mais comuns. Né? Fica mais frio, você fala, ai, hoje, tudo que eu queria era ficar aqui debaixo da cama. Debaixo do edredom, na minha cama. Tem dias assim. E tem dias que você quer correr, que você quer tomar o sol. Isso é saúde. Isso é saúde. Por quê? Se você está 100% do tempo alegre, isso é transtorno mental. Isso é transtorno mental. Porque se você não é capaz de experimentar tristeza, se você não é capaz de perceber o luto, se você não é capaz de perceber a perda, é transtorno. É transtorno. Por outro lado, se eu estou sempre triste, se eu estou sempre percebendo a perda, se eu estou sempre focando no dano, é transtorno. É adoecimento. Então, saúde é um equilíbrio. Saúde é esse equilíbrio. Saúde, sabe quando você vai no cardiologista e pega o seu exame? Não está lá assim? Isso é saúde. Imagina se o cardiologista fala só, o seu coração foi lá, não voltou mais, só ficou lá. Né? Foi só para cima ou só para baixo? Não, ele fica... Da mesma maneira, você faz um eletroencefalograma, o que é saúde? Está oscilando, né? Saúde mental é isso também. Tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou triste. Tem dia que eu quero recolher, tem dia que eu quero me expandir. Isso é saúde. Essa oscilação. Então aqui ele começa a caminhar para a saúde. Mas ele ainda está enxergando as pessoas tudo igual. Todo mundo igual. Árvores que andam. Veja, esse é um problema. Esse é um probleminha. Não enxergar é um grande problema. Enxergar de uma maneira uniformizada é um problema. Porque uma das maiores fontes de sofrimento emocional para todos nós é a ilusão de que as pessoas são iguais a nós. Então você sofre no relacionamento afetivo porque você acha que o parceiro, a parceira demonstra um amor como você. Não, não demonstra. Não significa que ele te ama menos ou mais. Significa que ele não demonstra amor como você. E você olha para os filhos, é tão interessante, né? A gente olha para os filhos, porque a gente tem um plano. Eu vou contar esse segredo aqui, porque não está sendo transmitido mesmo, né, pelo YouTube. Está só entre nós aqui, né? Aí quando você... Não, eu sei. Então, você tem uma filha de 29, está casado, tem um de 15.
e uma de 13 que eu ganhei, né? De presente. Então, quando você tem os filhos, você tem um plano para eles. Você não fala, mas você tem. Você tem um plano. Você fala, eu queria tanto que ele fizesse isso, né? Você escolhe a profissão, você escolhe a namorada ou namorado, você escolhe o comportamento, você escolhe o... Você não diz, mas escolhe. A gente não fala, não precisa ninguém revelar, não, eu sei. Mas a gente escolhe. Mas eles nunca são o que você escolheu. Eu lembro quando eu entrei na magistratura, eu tive a desembargadora Jane Silva, ela falou uma coisa, você estava conversando, tomando café, ela estava vivendo uma questão dessa, né? E ela disse assim, Haroldo, você tem filhos? Eu falei assim, na minha época, a mais velha estava adolescente, né? O João estava pequenininho. Ela falou assim, a gente imagina que os filhos serão de um tamanho, mas na verdade eles são o que eles são. Eles são o que eles são. Mas isso gera muito sofrimento. Porque eu tenho uma expectativa de que o outro está enxergando o que eu estou enxergando. Eu tenho expectativa de que o outro está pensando na direção que eu estou pensando. Eu tenho a expectativa de que o outro está percebendo as coisas como eu percebo. Então, na verdade, eu enxergo todo mundo igual como árvores. É tudo árvore. Aí você pode escolher a árvore da sua preferência. Eu vejo todo mundo com pé de laranja ou de jabuticabeira. Todo mundo igual. Mas não é. Então o que Jesus faz? Novamente impõe as mãos sobre os olhos do cego de Betsaida. Porque não estava bom. Ele estava enxergando, mas não está bom. E aí o texto, olha a beleza do texto. Quando Jesus impõe a mão pela segunda vez, veja o trabalho. Jesus entrou na aldeia, pegou nas mãos dele, tirou ele da aldeia, cuspiu nos olhos, impôs as mãos e agora está impondo pela segunda vez, mas ele não é Jesus. Ele não é Jesus. Por que ele não chegou e fez só assim, ó, está curado? Por quê? Porque o problema não é o poder de Jesus. O problema somos nós. O problema não é o Cristo. O problema é a minha capacidade de responder ao tratamento. A grande questão é a minha capacidade de responder aos sinais da vida. Porque a vida manda sinais. A vida conduz, a vida direciona. E como eu respondo? Quando Jesus impôs pela segunda vez as mãos nos olhos do cego de Betsaida, aí então ele começou a ver. E aqui o verbo em grego é maravilhoso. Ele começou a ver em profundidade e com detalhe. Profundidade significa que eu sempre tenho que me fazer a seguinte pergunta. Principalmente quando eu estiver entusiasmado com a minha ideia e com a minha visão. Eu tenho que me perguntar, será que não está ficando alguma coisa para trás? Será que eu estou vendo tudo? Será que eu não poderia caprichar um pouquinho mais? Enxergar um pouquinho mais? Sondar um pouquinho mais? Hoje, eu olho para situações do passado da minha vida, todos aqui, eu olho para situações do passado da minha vida que eu interpretava como catástrofes, e eu já mudei a lista. Eu já transportei esses acontecimentos para o meu caderninho de bênçãos. Eu olho hoje e falo assim, essa foi difícil. Graças a Deus que eu passei por isso. Antes era um terror. Quando eu estava passando, eu achei que Deus tinha brigado comigo, estava de mal, estava me torturando.
tempo passa, você vê com mais profundidade. Você enxerga um pouco mais além. Você aprofunda o olhar. Não é assim? É assim na profissão. Quanto mais experiência a gente ganha na profissão, você fala, nossa, antes eu enxergava, ai meu Deus do céu, hoje enxergo muito mais profundidade, eu vejo aquilo que eu não via. Profundidade. Mas não só isso. Ele começou a enxergar com nitidez, ele começou a enxergar a diferença. Diferença. Você olha para aquela filha e diz assim, é ela. É ela. É ela, não vai. É ela. Essa é a individualidade dela. É a vida dela vai encaminhar para isso. Aí você olha para o outro e fala, não tem jeito, é completamente diferente. É ele. Ele é outra coisa. Mas aí você olha para todo mundo. Porque você começa a enxergar a singularidade. A singularidade das pessoas. As pessoas são únicas. Se você olhar de perto. Se você olhar de longe, todo mundo é igual. Se você olhar de perto, cada pessoa é singular. É uma assinatura divina. É singular. É mágico. Extraordinário. Mas não acabou, não. Vai acabar agora. Diz o texto que ele começou a enxergar com clareza. 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 Clareza é quando você separa sinal de ruído. Quantos problemas de relacionamento afetivo são porque você está misturando sinal com ruído? Quantos problemas na relação com os filhos é porque você está misturando sinal com ruído? Quantos problemas aqui profissionais são decorrência de nós estarmos misturando sinal com ruído? As coisas se misturam, você perde a clareza. Perde a clareza. Quando você perde a clareza, você não toma boas decisões. Você toma decisões abaixo do que você poderia tomar, se tivesse clareza. Decisões que você já tem condições de tomar, dado o seu grau de consciência, de evolução espiritual. Mas sem clareza, você rebaixa. Então, quando Jesus percebeu isso, parece que acabou, né? Parece que acabou, mas não. Jesus disse assim para ele, agora volta para casa. Porque nós vamos ter que fazer isso agora. Nós vamos sair daqui, vamos voltar para casa, vamos enfrentar o relacionamento, as questões do trabalho, os problemas que estão tendo no condomínio. Todas as questões. Você vai voltar para casa. Por quê? Nos diz o Espírito Emmanuel que a Terra é uma escola. Se a Terra é uma escola, vencido um problema, espere outro. Falando assim, fica parecendo um negócio meio macabro, né? Vencido um problema, espere outro. Mas qual é a função da escola? Se você está na quinta série do ensino fundamental, você espera ficar para sempre agora resolvendo problemas da quinta série? Não. Seus pais fazem festa, não faz? Todo mundo faz festa. Você passou para os problemas da sexta série do ensino fundamental. É isso. Na verdade, a gente não fala, porque senão eles desistem, né? Oh, passou para a sexta série, né? E você está pensando assim, nossa senhora, matemática agora. Ai, ai, ai. Né? Aí vai para o primeiro ano do ensino médio, você fala, logaritmo. Nossa, mal sabe ele o que espera. Não é assim? Mal sabe ela. Então,
Esse progresso que a gente comemora significa ampliação dos problemas. Quanto maior o seu cargo, mais problemas. Quanto maior a sua visibilidade, maiores os problemas. Quanto maior o seu nível intelectual, maiores os problemas. Porque a ignorância é uma bênção, né? Não é? Não enxergar. Às vezes, é tão bom, né? É a bênção do bercinho, né? O neném está lá no bercinho, bonitinho, a música, a mamãe beijando. Mal sabe ele, Covid, problema de economia, inflação. Não sabe. Então, crescimento significa ampliação dos problemas, porque a vida quer te qualificar. Jesus termina o Sermão da Montanha dizendo assim: sede perfeitos. Como é que você vai conseguir isso sem problema? Como? Como? Como que você se aperfeiçoa? Como que você se qualifica emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, sem problemas? Então Jesus diz para ele: volta para casa, filho. Mas não entra na aldeia. Então a minha esperança agora, e eu termino, que você possa voltar para casa. Com a sua visão focada na beleza extraordinária e insondável da vida. A vida tem um modo insondável de nos conduzir, de trazer pessoas, de trazer acontecimentos. Mas acredite, tudo concorre para o seu amadurecimento. Tudo concorre para a sua fortaleza. Tudo concorre para o seu coping, para a maneira como você lida. Problemas que antes te desestruturava quando você era adolescente, hoje você ri. Amanhã, talvez, o que mais te tortura hoje vai ser lembrado como um fato que te trouxe engrandecimento e purificação espiritual. Há um trabalho que a vida faz conosco, que é o trabalho da poda. Nós vamos sendo podados e com isso nós ganhamos vigor. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que você sinta conexão, que você sinta pertencimento. Você pertence. Você pode acreditar que não, mas você pertence. Você é filha, você é filho. Você pertence. Tem uma condução. Mas não confunda o bom com o agradável. Nem sempre o que é bom para nós é agradável. Nem sempre o que é agradável é bom para nós. Eu sinto que a vida tem um compromisso com o bem, não com o prazer. Que você possa, através da espiritualidade e da religiosidade, construir felicidade. Felicidade não é prazer. Eu vou dizer por quê. Eu adoro chocolate. A primeira mordida é maravilhosa. É indizível. É indescritível. É melhor do que 3 palestras. É melhor do que qualquer coisa. A primeira mordida. A 10ª já não é tão bom assim. A segunda barra de chocolate, você já está. A terceira barra de chocolate, você já está sentindo náusea. Por quê? Porque o prazer tem limite.
O prazer é igual remédio homeopático. Você tem que tomar em gotas. Não pode tomar o vidrinho inteiro. Porque senão vira dor. Prazer em excesso vira dor. Vira desagradável. É por isso que a pessoa tem coma alcoólica, por isso que ela desmaia, por isso que ela... Você sabe, não vou nem entrar em detalhes. Felicidade não. Felicidade não. Você está vendo lá a mãe, vigilante, sem dormir, os seios doendo, porque está amamentando, e ela está feliz da vida. Porque felicidade é realização. Felicidade é plenitude, mesmo que tenha um componente de dor. Eu te desejo felicidade. E que o Mestre Jesus, que já alcançou a felicidade e a plenitude, possa te ensinar a alcançá-la também. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado, presidente, muito obrigado, Tribunal de Justiça, Abrame, por essa oportunidade. Muita paz, saúde e alegria na sua casa, na sua família, no seu coração. Gratidão. Agradecemos ao Dr. Haroldo Dutra pela palestra e ouviremos agora a delegada e vice-diretora de eventos da Abrame, juíza de direito, Maria Isabel Fleck. Prezado presidente, meus colegas, companheiros da Abrame, servidores queridos, nossos amigos que se fazem presente na plateia, aqueles que estão chegando, aqueles que sempre estiveram conosco ao longo desses mais de 20 anos de trabalhos da Abrame. Eu diria que eu estou feliz. Felicidade é servir. E eu agradeço profundamente a Deus pela oportunidade que nos deu nesse momento de estar aqui iniciando esse trabalho de servir a causa do bem dentro da Casa da Justiça, na sua sede. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meus companheiros. Muito obrigada, desembargador Gilson e toda a sua administração que, em todos os momentos, abriu os braços para que a Abrame aqui estivesse. Trago aqui também o meu carinho por cada companheiro dos dois planos, polissistema material e polissistema espiritual, que incansavelmente, sabemos, prepararam essa tarefa. Somos apenas os operários. Portanto, vamos à tarefa. E as oportunidades de trabalho têm surgido. Já aproveito aqui o momento para dizer que já temos um calendário que será sequenciado nessa sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para os próximos meses e para a eternidade, espero. No próximo mês já estaremos recebendo aqui o presidente da União Espírita Mineira, Alisson Pontes, que nos trará e nos brindará com a palestra Chico, um mandato de amor.
é uma oportunidade também de já não só saudar, relembrar e trazer para dentro da casa, dos nossos corações, as histórias e o legado de Francisco Cândido Xavier. Queremos também, em nome do presidente da Associação dos Magistrados Espíritas do Brasil, Dr. Mário Motoyama, traduzir imensamente o respeito, a gratidão e a honra por termos aqui a instalação, desses trabalhos logo após o retorno da pandemia e pela primeira vez na sede de um tribunal, assim como ocorreu a abertura dos trabalhos da Abrame nos idos de 2000 na sede do Superior Tribunal de Justiça, que então ali também abriu as portas da justiça, demonstrando o quanto para nós todos os princípios que norteiam o direito da solidariedade, da igualdade e da liberdade são também os pilares fundamentais da humanização e do respeito e da vivência plena do Evangelho de Jesus. Queremos, então, agradecer, pedir que o cerimonial possa prosseguir também com o anúncio da música que dará o andamento ao encerramento e, na oportunidade, quero entregar ao presidente Gilson, em nome do Dr. Mário Motoyama, uma carta de agradecimento. Muito obrigada, senhoras e senhores, me perdoem a emoção, é muito grande. Mostrarei teu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. Te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Eu irei e aprenderei minha razão de ser. Farei da minha vida participar, viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor viver sempre em nós. Em que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo e muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Com
Convidamos o doutor Haroldo Dutra para a prece de encerramento deste encontro. Mestre Jesus, nós suplicamos a tua proteção, o teu amparo para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e todos que aqui trabalham, que sustentam essa instituição tão importante no Estado de Minas Gerais. Que a justiça possa ser levada com serenidade e firmeza para a sociedade mineira e todos aqueles que aqui trabalham, Senhor, possam ser inspirados e sustentados pela tua bondade. Que todos possam trabalhar mantendo a sua saúde mental, a sua felicidade, e a percepção de que o teu amor e a tua bondade conduzem as nossas vidas. Senhor, pedimos também proteção e amparo a todos os lares, em especial nesse ano tão desafiador para o Brasil. Que todos nós nos mantenhamos em posição de vigilância, calma, prudência e sabedoria, que as nossas decisões possam ser firmes, mas suaves e amorosas, como as tuas. Ampara todos nós, que possamos voltar aos nossos lares, repletos da tua luz, da tua paz e das tuas bênçãos. Que assim seja, Senhor. Agradecemos a presença das autoridades, dos servidores do Judiciário e de todos que acompanharam esta palestra de forma presencial e também virtual. Desejando a todos uma boa noite.